Olá, tudo bem? Sou o Charlton, do Instituto da Mente, da coluna Um Tiquinho de Filosofia, e hoje o tema que iremos tratar é sobre a ansiedade, mais especificamente sobre catastrofização. Muita gente nem tinha escutado falar sobre esse assunto, muita gente nunca ouviu falar sobre esse problema. Mas hoje vamos tentar explicar um pouquinho sobre isso e quem sabe, de repente, você se identifica com esse tipo de problema e aí é uma maneira de você, de alguma forma, passar a conhecer e passar também a tratar. Então, vamos iniciar sobre a ansiedade. A ansiedade, como vocês sabem, é uma situação comum, é algo natural da condição humana. E isso ocorre principalmente quando, por exemplo, a gente está ansioso para assistir um jogo de futebol muito importante, do seu time, está ansioso para ir para a escola, para ir para a universidade, está ansioso para apresentar um seminário, fazer uma prova. Mas aí quando aquela situação inicia e que ela acaba, tudo volta ao normal e aquele sintoma, aquela situação que você estava passando, também tende a desaparecer, a cessar. A grande questão, o grande problema é quando esses sintomas eles não desaparecem. Na verdade, eles surgem repentinamente, eles aparecem de forma mais inesperada possível, ou então quando existe algum tipo de gatilho que desperta aquela ansiedade em você. Sei lá, algum tipo de trauma que você passou e que de repente por algum motivo, se assemelha com a situação nova, uma situação que surge repentinamente. E aí aquela ansiedade, aquele gatilho, passa a fazer parte não só mais daquele momento, mas do seu dia, da semana, e aí pode se prolongar por muito tempo. Isso aí já se caracteriza de fato como uma ansiedade. Entre esses problemas existe o pensamento intrusivo. Você não consegue se desvencilhar dele. Então, esse pensamento que não desaparece, esse pensamento fica girando, esse pensamento que fica lhe perturbando, inclusive tirando o seu sono, fazendo com que você tenha sintomas físicos e sintomas, claro, também mental, psicológico, esse já sim se caracteriza como um pensamento intrusivo e pode te levar a uma situação de ansiedade patológica, nesse caso já se caracteriza como patológica, e consequentemente vai te causar danos, prejuízos. Prejuízos, por exemplo, na vida social, prejuízo com os relacionamentos, prejuízo no trabalho, prejuízo até para você mesmo, o seu bem-estar. Então aí é o momento de você parar, pensar sobre isso que você está sentindo e começar a não levar mais esse tipo de sintoma, esse tipo de pensamento como uma situação normal ou uma ansiedade normal. Então, quando é um pensamento em que só tende a focar no que é negativo, naquilo que não é bom, naquilo que geralmente você considera como ruim, então esse pensamento a gente já pode também direcioná-lo para o pensamento catastrófico. E esse pensamento catastrófico, como o nome já diz, é uma catástrofe. Você sempre vai enxergar as situações da sua vida como se fosse algo extremamente danoso, extremamente ruim, trágico, algo que vai lhe causar um grande prejuízo, um grande problema. E aí a sua mente, o seu psicológico, ele não para de forma alguma para lhe acalmar. É sempre no intuito, é sempre na intenção de lhe causar mais preocupação, mais agitação, mais medo, mais fobia. E aí esse problema a gente chama de fato que é algo catastrófico. E aí a catastrofização, que é o processo que você está vivenciando, ele precisa de alguma maneira ser analisado, e aí um profissional, né, competente, pode ser aí o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista,
que aí vai tentar, na terapia, tentar identificar o porquê, qual é a origem, de onde é que está vindo esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos catastróficos, esses pensamentos que pode ter origem aí, como eu já coloquei, de um trauma, pode ser de uma ansiedade generalizada, a TAG, a famosa TAG, pode ser uma ansiedade que apenas é por gatilhos, ou de uma situação em que você passou e que não tem conhecimento, não está no seu consciente, né, melhor dizendo, e aí de alguma forma vem lá do seu inconsciente essa situação e lhe causa também um certo estranhamento, um estranhamento existencial, um estranhamento de vivicitude, de relacionamentos, do autoconhecimento. E aí é preciso, às vezes, fazer uma autoanálise, uma análise, para poder descobrir de onde é que vem todos esses pensamentos catastróficos. Agora, como se livrar deles, né? O primeiro passo até já coloquei. Primeira coisa até já falei. Procurar ajuda. É a primeira coisa quando a coisa está de fato lhe causando prejuízo, quando a coisa está ruim, quando você está se sentindo mal, quando você acha que está numa situação de fato até doentia, né? De fato, aquilo não está lhe causando um bem-estar. Então é preciso procurar ajuda. Caso você não esteja ainda nessa ajuda, tentando entender o que é exatamente isso, uma das coisas importantes para que você faça nessa situação de pensamentos catastróficos é dizer o seguinte, é pensar o seguinte: é real o que eu estou sentindo? Será que tudo esses sintomas, sei lá, sudorese, medo, angústia, taquicardia, que é famoso coração acelerado, esses pensamentos o tempo todo ruim, eu estou com dor de cabeça, acho que já é uma doença grave, estou com um sintoma aqui na perna, será que é alguma coisa mais grave na minha perna? Então, tem essas situações também de doença, né? Que às vezes a pessoa sempre vai achar que é algo muito grave, é um câncer, é um infarto, é um AVC, enfim, a pessoa sempre leva para a situação mais danosa, a situação pior possível. Então você tem que fazer essa pergunta para você mesmo: é real o que eu estou sentindo? Veja, eu fiz exames, tem pouco tempo, então não deu nada no meu exame, o eletrocardiograma estava ótimo, o médico examinou, não tinha absolutamente nada. Então, será que eu não estou o tempo todo querendo levar sempre para algo pior, para uma doença mais grave? Então, é algo que você tem que se perguntar. Por hipótese, é real o que eu estou sentindo? É verdadeiro o que eu estou sentindo? E aí uma coisa que também funciona bastante com relação a essa questão dos pensamentos catastróficos é quando você faz a pergunta no sentido de dizer assim: de novo essa situação? E aí você passa a dialogar, vamos dizer assim, a aceitar de certa forma que aqueles pensamentos que estão aparecendo é algo que, de certa maneira, já começou a fazer parte da sua rotina, do seu cotidiano. E aí é tentar levar com certa naturalidade. Aquele pensamento intrusivo de novo. Aquele pensamento que está me colocando numa situação de novo delicada, ruim, está me deixando nervoso. Eu já sei, já lhe conheço. Então, às vezes, você até já dá até um nomezinho para ela. Minha amiguinha, alguma coisa desse tipo. Então, com isso, de certa forma, você meio que vai quebrando aquilo que era tão ruim para o seu pensamento, para a sua mente, você começa a levar com certa leveza. Vai curar? Vai desaparecer totalmente? Possivelmente não. Mas é importante porque isso faz com que você também não leve a ferro e fogo. Não fique achando que de fato aquilo é real e que está na iminência de acontecer uma coisa pior. E aí outras coisas possíveis que você pode fazer é tirar a atenção, é desviar o foco. Né? Vai fazer uma leitura, ler uma página de um livro que você gosta, bota um filme bom que você sempre deu risada e aí bota naquele trecho, naquela parte que você mais gosta. Vai experimentar algumas roupas que você acha que é interessante, vai dialogar com um amigo, sai um pouco, faz uma caminhada.
Então, desviar o foco, se mexer, não parar, não paralisar, é o que é de mais importante para tentar quebrar o ciclo da ansiedade. Isso é muito importante, quebrar o ciclo da catastrofização. Isso é muito importante. Isso é fundamental, porque não aumenta a ansiedade, você não chega a ter ataques de pânico, a sua respiração tende a melhorar, os seus pensamentos tendem a normalizar. E aí, quando acontece essa normalização, a tendência é que nessa crise, naquele momento ali que você estava imaginando que tudo estava ruim, tende a desaparecer. Vale ressaltar que, claro, pensar também em situações hipotéticas, onde as coisas podem, de fato, não sair como você imaginava, ou de uma forma não tão boa, é claro que é importante. E aí a gente tende a pensar também numa perspectiva de cunho mais filosófico. É claro que é importante. Desconfiar de certas situações também são importantes. Pensar que, de repente, uma coisa não vai dar certo, por exemplo, num negócio, não vai dar certo numa viagem, pensar que não vai dar certo em relação a algumas questões, ou seja, desconfiar de algumas situações, é importante e é saudável. Quando não é saudável, quando isso passa a não ser mais importante, passa a não ser saudável, quando você deixa de realizar praticamente tudo, não chega ao ponto de experimentar certas coisas, porque você acha que a priori, ou seja, preconceituosamente, você considera que já vai estar ruim, já vai ser ruim. Então, isso é praticamente toda hora, todo instante, quase com tudo. Isso, de fato, gera um ciclo, gera uma situação danosa, gera um prejuízo para você. Então, de fato, aí está instalada uma situação de desconfiança, de preconceito, em que não está deixando você experimentar, não está deixando você viver. Então, aí a gente tende a fazer a diferença. Desconfiar é uma coisa, pensar em possibilidades, em hipóteses que as coisas podem ser ruins, é uma coisa, e de fato não realizar praticamente nada na sua vida por causa disso é outra coisa. Essa outra coisa aí é justamente quando se instala a catastrofização. É o catastrofismo na sua vida que está presente. E aí a ansiedade, e aí precisa ser tratado, precisa ser analisado, inclusive aprofundando para entender junto com o analista, com o seu terapeuta, para que juntos entendam, compreendam, analisem de onde é que está surgindo, quais são os gatilhos, o que é que pode ser feito, para de fato tentar se livrar dessa condição dos pensamentos catastróficos. E aí diminuir aquilo que a gente chama de ansiedade, não cair nesses ciclos ansiosos e melhorar consideravelmente o seu bem-estar, a sua vida, que é, de verdade, o que você está procurando. Bom, é isso. Claro que aqui é só um adendo com relação à questão ansiedade e o catastrofização, mas qualquer coisa, você querendo, procure ajuda, procure meditar, procure fazer algo que corte esse ciclo, diminua essa ansiedade e muito provavelmente sempre é junto com um profissional, certo? Então, até a próxima e espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Tchau!